Tadeu, na última sessão do Conselho Universitário, o Fernando Costa, o reitor, apresentou um estudo onde mostrava o caso de um hipotético professor que fosse titular, que tivesse 35 anos de casa, ou seja, 7 quinquênios, sexta parte, e que tivesse incorporado a maior de todas as gratificações, que é a gratificação de reitor. Isso lhe daria um vencimento da ordem de R$32 mil, aproximadamente. Acontece que o próprio Fernando Costa ganha mais do que isso, o Paulão também ganha mais do que isso, que é ex-pró-reitor, hoje tem um cargo lá que ninguém sabe muito bem o que ele faz. O senhor se compromete, ganhando a reitoria, a divulgar a composição de todos esses salários, que aparentemente são inexplicáveis, e acabar com essa imoralidade? Tranquilamente eu me comprometo em divulgar o equacionamento, a composição salarial, mas eu não posso dizer que estou me comprometendo a isso para acabar com uma imoralidade, porque eu não sei se essa situação de imoralidade existe. Eu me comprometo a verificar todas essas questões e dentro de todo o arcabouço legal que existe sobre esse assunto, nós possamos ter visibilidade, transparência para essa questão dos salários na universidade. Aliás, entendo que há uma determinação legal de que isso seja uma informação disponibilizada pelos órgãos públicos e, portanto, acho que nós devemos cumpri-la. A Constituição brasileira, quando ela estabelece o valor do salário mínimo, estabelece uma série de requisitos que ele precisaria suprir. O DIEESE calcula esse valor mensalmente, o DIEESE que é uma instituição que inclusive compõe o Conselho Universitário, e isso calcula algo em torno de R$ 2.400. Tanto o piso dos trabalhadores do nível médio quanto do nível fundamental da Unicamp, inclusive, é abaixo desse mínimo constitucional calculado para o DIEESE. Isso pelo DIEESE. E, ao mesmo tempo, nós temos funcionários na universidade que chegam a ganhar 45, 48, 50, acima de R$50 mil. E a atual reitoria, aparentemente, é muito insensível a essa questão da enorme disparidade salarial que há entre os que estão no piso e os que estão, inclusive, muito acima do teto constitucional. Você se compromete a reverter esse processo, diminuir as diferenças, essa disparidade enorme entre piso e teto? Há duas ações que eu acredito que são importantes aí nesse sentido. Primeiro, que nós já falamos aqui, que os nossos salários mais baixos, né, estão com uma defasagem significativa em relação à comparação que nós podemos fazer, que é com a USP. Então, eles precisam ser elevados e essa diferença ela não é pequena, é uma diferença bastante significativa. E isso já produziria uma situação um pouco melhor, né, para essa questão dos salários mais baixos. Na outra ponta, existe um teto, né, que é aplicado, embora ele tenha uma certa injustiça com os estados, né, porque o teto federal é significativamente maior do que o teto estadual. Quer dizer, um professor de uma universidade federal tem como teto 26 mil e poucos reais. De uma universidade paulista tem como teto 20 mil reais, agora com a aprovação de um aumento do salário do governador. Não achamos justo essa diferença, né? Porque não há nada que deva remunerar de maneira diferente o salário de um professor de uma universidade federal, de uma universidade estadual como Unicamp, USP e Unesp. No entanto, esses tetos são diferentes. Mas, de qualquer forma, existe um teto que precisa ser cumprido. A próxima questão se refere à avaliação docente. Como o senhor vê o atual sistema de avaliação do trabalho docente implantado na Unicamp, hoje quase que exclusivamente baseada na avaliação individual, especialmente na sua produção de pesquisa? Adota como principais indicadores
aqueles definidos pela CAPES, destinados à avaliação de programas de pós-graduação e não de indivíduos. Qual a sua opinião sobre um sistema de avaliação de desempenho institucional que dê maior ênfase à avaliação da unidade, instituto ou faculdade, e, por consequência, a dos seus docentes? Bom, primeiramente, como eu já citei de passagem em outra resposta, eu entendo, e é essa a percepção da nossa candidatura, avaliação como instrumento de planejamento. É extremamente importante que a avaliação se dê dentro de um contexto de ancorar medidas que visem resolver problemas, que visem propiciar à universidade um avanço em termos qualitativos, né? Se nós encararmos desta forma, o sistema de avaliação que a Unicamp está adotando é bastante inadequado, tanto o institucional quanto o individual. Tratar aí da questão da avaliação docente. O forte viés para a valorização da pesquisa na avaliação dos relatórios docentes é inegável na universidade. E, certamente, um dos motivos para que isso ocorra é que o comando do processo é da Pró-Reitoria de Pesquisa. O comando do processo é de quem tem, dentro da universidade, a missão de fazer com que a pesquisa aconteça e seja valorizada. Se o comando é de quem tem essa missão, provavelmente isso vai se transferir como o foco do processo avaliatório docente. Então, essa questão precisa ser corrigida, é uma questão institucional que precisa ser corrigida, né? E isso foi se acentuando ao longo dos anos, né? Porque não era assim. A CADI é um órgão que nasce com a coordenação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porque o foco era a titulação de doutorado dos docentes. E depois, isso foi resolvido, e a CADI continuou com outro foco, que é a pesquisa, que passa a ser a pesquisa, né? E aos poucos foi se abandonando a valorização tanto das atividades de ensino quanto as atividades de relações com a sociedade, né? E nós temos hoje um sistema bastante distorcido. A nossa proposta é rever esse processo, é rever esse comando e sintonizá-lo com o planejamento estratégico, porque sintonizando a avaliação com o planejamento estratégico, nós vamos dar o comando do processo a quem precisa se preocupar com o futuro da universidade. E o futuro da universidade tem que equilibrar adequadamente ensino, pesquisa e relações com a sociedade. Candidato, continuando na questão de avaliações, mas agora na avaliação dos cursos da Unicamp, a questão do DCE, a questão que os estudantes vêm levantando, é que a gente vem passando por uma reforma universitária, né? Uma reforma universitária que tem como eixo, né, fortalecer o ensino privado, né, e colocar a lógica privatista, né, a lógica do privado dentro dos espaços públicos das universidades públicas, né? E esse processo de colocar esses ideais de privatização dentro da universidade, ele vem sendo tocado pelo SINAES, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação no Ensino Superior. Uma principal ferramenta do SINAES é o ENAD, né, que é um exame de avaliação dos estudantes, né, que é bem controverso, né, não só aqui na Unicamp, mas como nas diversas universidades públicas do Brasil, que apresenta, inclusive, um boicote por parte dos estudantes muito grande, né? Aqui na Unicamp a gente tem boicote de 80% a 90% em alguns cursos. O candidato acredita que a Unicamp deveria continuar a legitimar essa postura do governo? Você acha que a Unicamp tem que continuar participando do ENAD? Bem, vamos a um pouco de história aí, né? Quando o ENAD foi criado e os sinais, eu era vice-reitor, o reitor da universidade era o professor Brito. Nós decidimos que a Unicamp não participaria do ENAD, não se integraria aos sinais. Essa foi a postura da Unicamp
que foi sustentada na época, inclusive com muitas gestões do MEC para que a Unicamp entrasse, e nós sempre argumentamos com a autonomia universitária, né, com a vinculação em termos de avaliação da Unicamp ao Conselho Estadual de Educação e não ao MEC. Durante a minha gestão de 2005 a 2009, nós mantivemos a não adesão da Unicamp ao ENAD, mesmo com todas as gestões que continuaram sendo feitas pelo Ministério da Educação e, infelizmente, lamentavelmente, né, nesta gestão atual da reitoria, a Unicamp, que sempre resistiu a participar do ENAD, aderiu de uma forma absolutamente tranquila, né, e passou a fazer parte do ENAD. Um grande equívoco, na nossa opinião, e se nós tivermos condições de reverter isso, reverteremos. Candidato, pelo que a gente observou, então, quando o senhor, a primeira pergunta é quando o senhor, se caso vença a consulta para reitor, a Unicamp vai deixar de participar do ENAD, né? E lembrando que o ENAD, alguns problemas que ele vem trazendo para as universidades, que ele faz um ranking, né? Lembrando que várias universidades privadas, a Universidade X coloca, primeiro lugar no ENAD, a Universidade Privada Y, o melhor curso no ENAD, né? E isso vem sendo usado mais como propaganda do que como avaliação de fato, né? E a outra pergunta, além de se a Unicamp vai sair mesmo do ENAD, caso o senhor vença a consulta, o senhor acha que o dia institucional de avaliação de curso, né, que os estudantes realizam, que não só avalia as aulas, né, não só avalia o conteúdo, também avalia a infraestrutura, avalia a quantidade de professores, avalia todo o espaço do curso, todo o envolvimento do curso, o senhor acha que esse dia institucional de avaliação de curso seria uma alternativa ao ENAD, né? Inclusive o dia institucional de avaliação de curso não vem sendo respeitado. Se o senhor pensa em alguma coisa nisso. Bom, primeiro eu quero externar aqui a opinião de que o ENAD, os sinais, não é um processo de avaliação. O processo de avaliação, ele tem que ter verificações de todas as nuances e todos os indicadores que estão envolvidos naquilo que se pretensamente pretende avaliar em termos de qualidade. Não é fazendo uma prova para que o aluno responda algumas questões que nós vamos avaliar um curso, né? O foco é a avaliação dos cursos. A avaliação de curso, e é curioso porque o próprio MEC tem concepções mais ou menos parecidas com o que eu vou falar aqui. A avaliação de um curso é você avaliar a qualidade do corpo docente, a qualidade da infraestrutura, o método pedagógico que é utilizado e os resultados que ele alcança. Tá certo? Essas questões todas não têm como ser avaliadas no resultado de uma prova aplicada aos estudantes. Então, não consideramos que o ENAD seja um processo de avaliação. Mais ainda, na nossa concepção, como eu já declarei há pouco, não existe avaliação se nós não vamos usá-la para um sistema de planejamento. Então, a avaliação, entre aspas, feita pelo ENAD está sendo utilizada ou pretende-se utilizá-la para fazer qual planejamento? Para melhorar o que e onde. Então, não entendemos que isso seja um processo de avaliação. E, portanto, também por essa razão, a universidade não deve participar disso. Deve, ela sim, implantar um sistema de avaliação que precisa ser um sistema participativo, portanto, o dia de avaliação, o dia de discussão, de debate, de conversa direta com os professores para sua avaliação, é fundamental, é importante. E também precisa ficar claro, já que nós estamos falando de um dia de avaliação, que a avaliação é algo permanente.
ela não pode ocorrer em dias. Ah, tal dia nós vamos fazer avaliação. A avaliação é um processo permanente, né? Então nós precisamos ter metodologia para isso. A metodologia é o quê? A nossa unidade de curso é o semestre. Então nós precisamos implantar um sistema de avaliação que meça o semestre, mas meça tudo. Meça a qualidade dos professores, meça a infraestrutura, meça o método pedagógico utilizado nas disciplinas e possa fazer desse conjunto algo que se retire ações importantes para planejar o crescimento qualitativo dos nossos cursos.